Hoje nós vamos falar sobre uma palavra especificamente. Hoje nós vamos falar sobre a palavra ouça. Não é bem uma pregação, na verdade é um estudo de palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 5. E eu gostaria de apresentar para os irmãos a ideia dessa palavra, o que ela representa e como nós devemos interpretar quando nós encontrarmos daqui para frente essa palavra nas Escrituras. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, os judeus no mundo todo fazem essa oração. Eles oram a Deus com as seguintes palavras. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os irmãos fazem ideia qual é o nome dessa oração? Essa é uma oração. E os irmãos fazem ideia de qual é o nome dessa oração? Ela é chamada Shema. Por que Shema? Shema é a primeira palavra em hebraico dessa oração. Qual a primeira palavra? Se a gente for traduzir, ouça. Essa é a primeira palavra dessa oração. E Shema é uma palavra bem comum na Bíblia, até porque ouvir é uma atividade universal. E é usada, a palavra ouvir, a palavra Shema, é usada em conexão com o ouvido, com o que uma pessoa pode ouvir ou não ouvir. Como a gente pode ver como exemplo, em Provérbios 20, versículo 12, diz assim: o ouvido que Shema, ou o ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor fez ambos. Mas em hebraico, a palavra ouvir tem um significado muito mais profundo que simplesmente ouvir. Significa mais do que simplesmente ter um som entrando nos nossos ouvidos. Hebraico, Shema também é usado para dizer preste atenção ou chamar a atenção de alguém. A gente tem um exemplo, e esse é um exemplo muito curioso, Gênesis 29 e 33. É um exemplo que eu não esperava quando fui estudar a respeito desse assunto. Diz assim, que quando Leia não se via amada por Jacó, seu marido, ela teve um filho, e ela deu o nome desse filho de Simeão, que em hebraico é Shimon. O que quer dizer isso? Quando nós vamos para Gênesis 29 e 33, nós temos exatamente a explicação por que ela deu o nome de Shimon para Simeão. Por quê? Diz assim: porquanto o Senhor Shema, ou seja, o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão, Shimon. Porque o Senhor deu ouvidos a mim, o Senhor me ouviu, agora eu vou dar o nome em homenagem a Deus ter prestado atenção na minha vida. Eu achei interessante esse ponto, porque é um nome que a gente se depara o tempo todo, mas tem um significado por trás. Justamente o fato de Leia ter sido ouvida por Deus na sua prece. Ou seja, chamar também tem um sentido de Deus observar a situação e dar atenção a um desejo específico, no caso aqui o desejo de Leia. Então, já temos duas possíveis significações para Shema. Só que tem mais. Não paramos aqui em apenas as possibilidades de sentido. Também pode significar a responder ao que ouve. É por isso que a maior parte dos pedidos por ajuda divina no livro de Salmos começam com a palavra Shema. Salmos 27, 7 diz assim: Shema, Senhor, a minha voz quando clamo. Também tem piedade de mim e responda-me. Observando o contexto do texto, a gente observa que o salmista está pedindo a Deus que o ouça. Mas o simples fato de Deus ouvir já é uma indicação da parte de quem está pedindo que Deus vai responder. Entenderam? Só o fato de Deus ouvir significa que Ele vai responder. Pedir ajuda a Deus é pedir para Deus fazer alguma coisa. E só o fato de Deus ouvir
significa que ele vai fazer alguma coisa. Outro ponto extremamente importante a respeito dessa palavra. E é semelhante quando Deus pede que o povo ouça. Quando, por exemplo, o povo de Israel estava passando pelo Monte Sinai, pelo deserto do Sinai, em Êxodo 19:5, Deus fala diretamente ao povo de Israel. E o que Deus fala ao povo de Israel? Êxodo 19:5 diz assim: agora, pois, se chamar a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Entenderam? Agora, pois, se chamar a minha voz, 2 vezes. Se chamar a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Nessa passagem, a palavra chamar é repetida 2 vezes, como os irmãos já devem ter reparado, para dar uma ênfase. E a tradução, na maioria das Bíblias, é ouçam diligentemente. Mas tem mais outro significado nesse texto. Do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus falando ao povo, ouvir é o mesmo que manter aliança. Deus simplesmente fala: se vocês ouvirdes, eu vou manter a minha aliança com vocês. Só basta ouvir. Mas só basta ouvir? Só basta ouvir as mensagens que nós ouvimos aqui sábado, domingo e quarta-feira e está bom? Só basta isso? Não. Mas do ponto de vista divino, ouvir é obedecer. Então, o simples fato de nós estarmos ouvindo significa que nós já estamos nos comprometendo em seguir a vontade de Deus. E por último, um último detalhe fascinante a respeito de chamar. Em hebraico, não tem uma palavra separada para obedecer, para significar obedecer. Não existe a palavra obedecer em hebraico. Só existe a palavra chamar, que é ouvir. Sendo assim, em hebraico, quando eu digo para alguém que ouviu o que você disse, eu estou dizendo que vou seguir o que foi dito. Ou seja, novamente, se eu ouço, obedeço. Por isso que quando no futuro os profetas chegam ao povo e o povo é rebelde para com Deus, quando o povo quebra a aliança com Deus, os profetas dizem sempre como eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Porque quem ouve, obedece. Quem ouve, segue a aliança. Então, como nós já comentamos, os israelitas ouviam muito bem, eles tinham os ouvidos funcionando, mas o fato de eles não estarem obedecendo faz com que o fato deles estarem ouvindo seja irrelevante. Então, sendo assim na Bíblia, ouvir alguém é dar respeito a quem fala conosco e fazer como eles falam que nós façamos. Ouvir requer dar ouvidos e agir em resposta. Esse é o significado geral da palavra Shema em hebraico. Essas 4 maneiras diferentes. Mas, para finalizarmos, vou dar um pequeno apelo para os irmãos. Quero ler um texto e, baseado no que aprendemos agora, um leve resumo a respeito do significado da palavra ouvir em hebraico, eu quero dar uma nova interpretação desse texto para os irmãos. O texto se encontra em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que nós podemos interpretar agora que nós sabemos o que a palavra ouvir significa dentro da Bíblia? Podemos interpretar dessa maneira: hoje, se o Espírito Santo falar no seu coração para dar mais um passo em direção à conversão ou à santificação, dê ouvidos, obedeça, pois não fazê-lo é não ouvir a Deus, e isso resulta no endurecimento do nosso coração e eventualmente a perdição de nossas almas, de nossas valiosas almas, a quem o Deus do universo desceu à terra para salvar.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças o teu coração. Dê a resposta que ouvir demanda: obediência. Amém? Amém.